Caiu por terra, de uma vez por todas, aquela falsa alegação de que os bolsonaristas não admitem corrupção. A nova pesquisa Datafolha escancarou uma verdade que estava na nossa cara há anos. A extrema-direita tem orgulho dos seus corruptos. E o resultado é tão simbólico que não dá mais para fingir. Segundo o Datafolha, Lula vence todos os candidatos da extrema-direita. E contra Flávio Bolsonaro, o placar é claro: Lula 51% a 36% de Flávio. Sim, é uma boa vantagem, mas ao mesmo tempo obriga qualquer pessoa sensata a se perguntar: o que mais a família Bolsonaro precisa fazer de tão grave para que esses 36% desistam deles? Porque olhando friamente, fica evidente que os crimes não afastam os eleitores deles, eles atraem. O que sustenta Flávio Bolsonaro pai e toda a família não é caráter, não é gestão, não é projeto de país. É justamente aquilo que deveria afastar qualquer pessoa decente. Golpe de Estado, rachadinha, ligação com milícia, lavagem de dinheiro, mansão inexplicável de 6 milhões, loja de chocolate usada como fachada, envelopes e boletos pagos em dinheiro vivo e até trama para assassinar autoridades. E aqui está a contradição que o Datafolha escancara. Os motivos pelos quais 51% votam em Lula, estabilidade, emprego, comida, economia crescendo, são exatamente os motivos pelos quais outros 36% votam nos Bolsonaro. Um vota para construir o Brasil, o outro para destruir. O dado mais revelador da pesquisa. Tem um número escondido que desmonta o discurso bolsonarista mais repetido. O pelo menos ele não roubou. De acordo com o Datafolha, Lula tem 44% de rejeição. Flávio Bolsonaro tem 38% de rejeição. Espera aí. Se Lula supostamente seria o corrupto, como eles insistem em repetir desde 2014, por que então Flávio, que foi flagrado em dezenas de episódios reais de corrupção, tem rejeição menor? Porque o discurso bolsonarista nunca foi moral. Nunca foi sobre corrupção, foi sempre sobre ódio, sobre classe social, sobre manter os mesmos de sempre mandando nos mesmos de sempre. Peça para qualquer bolsonarista raiz explicar por que ele odeia o Lula. Eles vão voltar àquela velha ladainha do triplex, sítio, petrolão, coisas que já foram desmontadas judicialmente, que não têm base fática, que foram anuladas e que até ex-membros da Lava Jato já admitem que foram manipuladas. Agora, tente fazer a mesma pergunta sobre Flávio. E as rachadinhas, e o Queiroz, e a mansão, e o esquema de chocolate, e os depósitos em dinheiro, e as ligações familiares com os milicianos do Rio de Janeiro? A resposta vai ser silêncio. O Datafolha desmonta um mito. Eles não rejeitam Lula por corrupção. Eles rejeitam Lula porque odeiam ver o pobre vencendo. E quando a realidade entra na conversa? Talvez os bolsonaristas precisem encontrar novos motivos para odiar o Lula, porque os fatos começam a atrapalhar o discurso deles. O Brasil tem o menor desemprego dos últimos 10 anos. Voltou a sair do mapa da fome. O PIB surpreende todo o trimestre. A população, que ganha até R$5.000, não paga mais imposto de renda. A inflação está controlada. Os investimentos estrangeiros voltaram. O país recuperou sua credibilidade internacional. Lula já demonstrou ser patriota e os Bolsonaro antipatriotas. Ou seja, Lula entrega resultados, Bolsonaro entrega escândalos. E ainda assim, 44% rejeitam Lula e 36% seguem Flávio fielmente. Como explicar isso racionalmente? Não dá. Não existe explicação racional para isso. Existe explicação sociológica. Esses 36% não votam por economia, por políticas públicas ou por estabilidade. Eles votam por identidade. Eles votam porque Bolsonaro representa o Brasil que eles querem. Violento, racista, elitista, armado, sem direitos trabalhistas, sem universidade para todos, sem ciência, sem cultura, sem democracia. Eles votam porque Bolsonaro promete um país onde pobre volta para o lugar que eles acham que o pobre deve estar. E isso faz com que qualquer dado, qualquer crime, qualquer escândalo não faça a menor diferença. De fato, o Datafolha não revelou nada novo. Ele apenas escancarou o que o Brasil fingia não ver. O eleitor bolsonarista não quer um país honesto. Ele quer um país onde ele mande e onde os pobres obedeçam. E é por isso que 44% rejeitam Lula frente a 38% que rejeitam Flávio Bolsonaro. Porque essa disputa nunca foi sobre corrupção, sempre foi sobre qual Brasil cada um quer construir ou destruir.